Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Eduardo Andreita com o tema Diálogos Internos. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos. Olá, irmãos. Sempre uma grande alegria e muita gratidão. Cada oportunidade dessa de refletirmos com essa nossa abençoada doutrina espírita. É a mensagem de Jesus de volta, que nos esclarece, nos consola e nos ajuda, meus irmãos, a nos tornarmos mais sóbrios, mais, digamos assim, donos de nós mesmos, né? A gente tem, através de todos esses ensinos dos Espíritos, das leis divinas, que a gente aprende na doutrina espírita, essa oportunidade de ter um maior domínio sobre nós, sobre nossas fragilidades. E é sobre isso que a gente vai procurar refletir e conversar algo mais nesse nosso encontro. Um grande filósofo da Grécia Antiga, conhecido, chamado Epiteto, dizia: as coisas são o que imaginamos que são. Olha que interessante, né? Segundo esse pensamento, nós somos a fonte de tudo que existe, da realidade que a gente convive. Tudo nasce, digamos assim, né, da nossa mente. Ou seja, somos o criador do nosso próprio mundo. Outros pensadores, antes e depois do Epiteto, também trabalharam esse tipo de reflexão. Por exemplo, mais próximo de nós, Rubem Alves, ele dizia: para eu encontrar, para eu enxergar o paraíso fora, eu preciso ter o paraíso dentro. Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. E a gente vai verificar, meus amigos, que dentro da doutrina espírita, nós temos orientações que vão de encontro com esse mesmo tipo de reflexão. Por exemplo, o André Luiz vai nos dizer em uma de suas obras: melhore tudo dentro de você para que tudo melhore ao redor dos seus passos. Então, meus amigos, nossos sentimentos, pensamentos, nossos sonhos, nossos desejos, nossas carências, nossos complexos, direcionam, digamos assim, as nossas atitudes. Por isso a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que tornar consciente, tornar conhecido aquilo que ainda não é. Ou seja, eventuais tensões, né, complexos, que direcionam as nossas atitudes, que estão lá no nosso psiquismo profundo, no nosso inconsciente, e que, uma vez que a gente liberta, que a gente passa a conhecer, é algo terapêutico. É terapêutico tanto pelo fato da gente libertar algo que estava ali aprisionado, e principalmente pela oportunidade da gente dar um encaminhamento positivo para essas questões que estão lá no nosso psiquismo profundo, no nosso inconsciente. Então, ouvimos tanto dizer, refletimos, que a vida aqui no mundo físico, a vida na matéria, é uma grande escola, né? Não viemos aqui a passeio, viemos para nos aprimorarmos, para nos melhorarmos, seres espirituais que somos. Se a vida aqui é uma grande escola,
as principais lições que nós viemos aprender, meus irmãos, residem dentro de nós mesmos, no nosso íntimo, e que muitas vezes, talvez a gente se recusa a conhecer. Então, a espiritualidade nos orienta. Uma análise atenta, né, dos nossos impulsos, das nossas reações, dos nossos sentimentos. A gente fazendo, né, uma observação cuidadosa das reações, sentimentos, impulsos, a gente passa a tomar conhecimento do que está lá, no nosso psiquismo profundo, no nosso inconsciente. Então, uma vez, né, meus amigos, que a gente passa a fazer a leitura desses nossos pensamentos, desses nossos sentimentos, mais especificamente, a gente passa a entender o que está dentro de nós. Os nossos sentimentos dizem da realidade da nossa posição espiritual. Através deles, nós sabemos o valor que nós já temos, mas também as necessidades que a gente carrega conosco. Educar os nossos sentimentos, meus amigos, é tomar posse de nós próprios. E como isso não é das maiores felicidades e alegrias que um coração pode ter na vida. Tomar posse de si, educar os seus sentimentos. Talvez já aconteceu com algum dos nossos amigos. Você tinha uma situação, uma provocação, algo que às vezes cruzava o teu caminho no passado, 10 anos atrás, 15 anos atrás, e quando aquela situação passava na tua frente, te, digamos assim, né, te desconcertava, te bagunçava tudo, ao ponto de você, de repente, ter assim atitudes excêntricas, aquele gatilho quando surgia na tua vida. Mas o tempo passou e o esforço de se autoconhecer, de educar os seus sentimentos, de se melhorar, né, através das luzes do Evangelho de Jesus. Hoje, aquela mesma situação passa muitas vezes na frente da tua vida e hoje você já tem uma atitude sóbria, né? Uma reação diferente. Aquilo já não mais te perturba, não mais já te desequilibra. Que alegria, que felicidade não é essa na vida de uma pessoa? A educação dos sentimentos, o domínio de si. Vivemos, né, meus irmãos, num mundo de provas e expiações, aonde as paixões reinam soberanas e por isso o mal ainda predomina em relação ao bem. É natural, adversidades, contrariedades, faz parte da vida de todos nós. Mas se a gente concentra, digamos assim, essas contrariedades de tal maneira dentro de nós, que a gente fica ali com o pensamento fixo, e a gente fica como que congelado naquela situação, sem conseguir se libertar, enquanto aquilo não sai do jeitinho, né, que a gente quer, digamos assim. E ao ponto que esse tipo de fixação começa a agir né, nos nossos comportamentos, em que a gente tem atitudes repetitivas, atos excêntricos. Diz o Allan Kardec, muitas vezes o homem é o seu próprio obsessor. Olha que interessante, meus amigos, né? Num contexto como esse, em que às vezes a gente exagera a ocorrência, a situação, e fica ali, né, congelado naquela situação,
às vezes não tem uma influência espiritual, é o próprio homem que está se obsediando, é uma auto-obsessão. E isso acontece, meus amigos, diz o Allan Kardec, né? Por exemplo, nos sofrimentos amorosos. É um exemplo em que isso acontece muitas vezes, né? Vejamos uma narrativa que o Espírito André Luiz nos traz em relação a um caso desses dentro de um campo de sofrimento amoroso. Está no livro Sexo e Destino. É quando o André Luiz vai nos falar, né, de uma das principais personagens desse livro, é a jovem Marita. Ela vive uma paixão juvenil. Mas junto dessa paixão juvenil, ela também está vivendo outras dificuldades na família. Ela está muito fragilizada. E a espiritualidade amiga, então, né, vai assisti-la, vai procurar socorrê-la, ajudá-la numa determinada noite em que ela vai dormir. Assim que ela, né, inicia o sono físico e o espírito dela sai do corpo, está ali, aguardando ela, o André Luiz e outros benfeitores amigos. Eles têm a tarefa de conduzi-la até uma casa espírita próxima da moradia dela, porque lá na casa espírita tem toda uma estrutura de socorro já montada para auxiliá-la. Ela aceita ser conduzida, digamos assim, porque ela acredita que ela vai ir de encontro ao namorado. O namoro não anda bem. Ela procurou um namorado, ligou para a casa dele antes de dormir, não o encontrou. Né? A mente dela estava ali potencializando o porquê de não ter encontrado, o que talvez estaria acontecendo. O namoro já está em crise e ela vai dormir, né, com toda essa questão da paixão. E então ela aceita ser conduzida por esse motivo. Ela acredita que ela está indo encontrar o namorado como normalmente ela encontra, né, no salão de baile, enfim. E então, chegando lá na casa espírita, ela é acolhida, o mentor responsável pelas atividades presta todo um auxílio magnético, espiritual, e assim que aquele atendimento, né, aquele auxílio é concluído, o mentor se aproxima dela e vai sondar como ela está, e ele então, né, só tem o interesse em saber sobre o namorado e pergunta: onde está o Gilberto? Eu pensei que eu viria encontrá-lo. E então o mentor verifica que todo aquele socorro só foi de ordem superficial. O caso dela é grave, né? A paixão está se desenvolvendo de uma tal maneira que corre o risco, né, dela ter uma psicose, de um processo de fascinação. E então aquele mentor vai dizer que consultar o organismo dela, no sentido de interromper a alienação mental começante, com o socorro de alguma enfermidade séria, que, ao arrojá-la ao leito, lhe modificaria a mente, predispondo a diferentes impressões. Entretanto, o corpo da jovem não se mostrava habilitado a receber esse gênero de amparo. Marita, sumamente desorientada e enfraquecida, desencarnaria no desajuste orgânico mais pronunciado que viesse a sofrer em caráter providencial. Não surgia outra alternativa senão a de esperar pela resistência moral dela própria. Que aprendizado, meus amigos, que o André Luiz nos trouxe nessa narrativa. Vejamos, meus amigos, a espiritualidade cogitou auxiliá-la, né, em caráter temporário, através de algum adoecimento pela qual ela conseguiria se desligar
daquela fixação mental que ela se encontrava. Olha que interessante, meus amigos. Um adoecimento físico seria um recurso, um gênero de amparo, diz a espiritualidade, em caráter providencial, para ela se desligar daquela questão mental, da paixão que tanto estava lhe fazendo mal. No entanto, o organismo dela estava muito frágil. Esse tipo de recurso de ajuda não seria possível, poderia comprometê-la de outra forma. Portanto, não restava outra alternativa a não ser aguardar pela resistência moral dela própria. Ou seja, meus amigos, quantas vezes, conforme diz o Emmanuel, na mensagem que inaugura o livro Ceifa de Luz, que é uma prece chamada Prece por Luz, o Emmanuel nos diz: Senhor, ensina-nos a encontrar o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Quantas vezes o socorro não é a dificuldade? Aquilo que eu considero um mal é um bem que mais adiante eu vou compreender. Né? A Joana de Ângeles também vai nos dizer algo de encontro. Ela nos diz: êxitos e desditas à luz do Evangelho se apresentam comumente em sentido oposto à interpretação imediatista dos conceitos humanos. Olha que interessante. Quantas vezes um sucesso aos olhos do mundo pode ser uma queda para mim em termos espirituais. E o contrário, quantas vezes um fracasso aos olhos do mundo pode ser uma elevação para mim no campo espiritual, né? Então, meus irmãos, fomos, né, nessa nossa vida material, defrontados por muitas vezes aflitivos problemas, cuja solução reside em nós próprios, né? Porque muitas vezes é a nossa invigilância, é essa nossa, digamos assim, potencialização, o exagero de uma dificuldade que a gente está enfrentando e que a gente mesmo acaba nos adoecendo, né? Fisicamente e espiritualmente. Tanto que a Joana de Ângeles novamente vai nos prestar grandes contribuições quando ela nos diz, por exemplo, meus amigos, o que se teme raramente ocorre como se espera, mesmo porque as interferências divinas sempre atenuam as dores até quando não solicitadas. Doenças, problemas, notícias, o porvir, não os temas, nunca serão conforme supões. Será que isso já não aconteceu conosco? Né? Eu aguardava uma situação, uma mudança, e eu me preocupei, eu me desgastei, e quando aquilo aconteceu, foi tão diferente, foi bem menos do que eu imaginava, é o que ela está nos dizendo, né? Ela também vai nos dizer, desgraça real não é o mal que se recebe. Olha que olhar, ela diz, desgraça é o mal que se faz. Não é o mal que se recebe, por quê? Porque às vezes aquilo que é um mal é um bem que mais adiante só eu vou tomar conhecimento. Às vezes é um processo de reeducação ligado ao meu passado que eu mesmo pedi, entre outras possibilidades. Mas o mal que se faz, isso sim é uma desgraça. Porque quando a gente prejudica uma outra pessoa, automaticamente a gente se inscreve na lei divina de ação e reação, né? Mas dentro desse nosso mundo de provas e expiações, os dissabores,
fazem parte da vida de todos, né, meus amigos? E ainda Joana de Ângeles vai nos dizer: cada dissabor que nós experimentamos, em que a gente não esmorece, em que a gente não se desencoraja, enfrenta com aceitação, com renúncia, com perdão, né? Com atitudes cristãs, é um entesouramento de bênçãos íntimas. Então, imaginemos, né, meus amigos, naquelas provas mais difíceis da nossa vida, a plateia de amigos e benfeitores espirituais que não está ali do nosso lado, torcendo para que a gente lide com aquela prova com aceitação, com renúncia, com perdão, né, com atitudes cristãs. Se dependesse de nós, né, meus amigos, provavelmente, né, pela condição evolutiva que a gente se encontra, a gente enfeitaria a nossa vida só de, né, deleites, sem dificuldades, sem aflições, bem-estar. Era só o que a gente gostaria que tivesse na nossa vida. No entanto, por uma sabedoria divina, não existe crescimento sem suor, sem esforços, ou seja, sem o sofrer do crescer, né? A dor do crescer, porque a gente é convidado a sair de uma zona de conforto, então dói crescer, digamos assim, né? Mas a estratégia, né? A melhor estratégia, diz os benfeitores, é primeiro a aceitação do que nos ocorreu, mas logo em seguida a nossa capacidade de transformar aquela dor, aquela dificuldade num degrau para o nosso crescimento. Como se fôssemos alquimistas. Os alquimistas eram aqueles, né, que procuravam transformar metais simples em metais preciosos, no ouro. Sermos alquimistas em transformar a nossa dor, o nosso sofrimento, em degraus do nosso progresso, do nosso crescimento espiritual. Não é nada fácil, mas temos exemplos, né, meus amigos, na vida como um todo. Alguns anos atrás, eu fui numa palestra do grande autor, orador espírita José Carlos de Luca, aqui na nossa região do ABC. Ao final da palestra, eu procurei ele ali, né, para dar um aperto de mão, e na época eu vivia assim uma grande dor, e abri o meu coração para ele. Ele, né, com muita serenidade, amigo, lucidez, me escutou, e assim que eu terminei de expor ali a minha dor, ele dividiu comigo algo que, se eu não me engano, está em uma de suas obras. Ele conheceu um homem que até os 50 anos de idade teve assim uma vida ativa, dentro das normalidades. Mas com 50 anos, essa pessoa sofreu um grave acidente e ficou tetraplégica. Passado alguns anos, acho que uns 5 anos, o De Luca encontrou essa pessoa e perguntou, né, como ela se encontrava. E ela então disse, entre, né, tantas coisas que ela relatou ali para o De Luca, ela falou: De Luca, o que eu aprendi nesses últimos anos, desde o acidente que me aconteceu e do estado que eu fiquei, eu não tinha aprendido a minha vida inteira. Olha que interessante, meus amigos. Essa pessoa, ela olhou para aquilo que tinha acontecido com ela, né, com os melhores olhos. Ela viu naquilo um propósito superior, um degrau para o seu crescimento espiritual, né? E aquela resposta era a resposta que me confortou, que me consolou, né? Foi uma resposta para a dor que eu estava vivenciando, porque semelhantemente, a prova que eu estava passando tinha vindo me ensinar algo que eu não tinha aprendido a vida toda. E que só uma experiência difícil como aquela poderia me proporcionar esse aprendizado.
pode ser que algo parecido também esteja acontecendo com algum de vocês, meus amigos. São possibilidades, né? Mas lá, no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, nós vamos ver, conforme está no Evangelho de Mateus, Jesus nos diz: vinde a mim, todos que andais em sofrimento, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. E na sequência, Allan Kardec vai nos esclarecer. Todas as dores, sofrimentos humanos encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que Jesus nos ensinou. No entanto, para a gente alcançar essa ajuda, digamos assim, essa felicidade que Jesus nos promete, existe apenas uma condição: tomar sobre nós o jugo dele. E o que é o jugo de Jesus? É a observação das suas leis, né? Daquilo que ele nos ensinou. Sermos obedientes, digamos, às leis divinas. E é leve e é suave, ele nos diz, porque se resumem no dever do amor e da caridade. Por isso é leve e é suave. Então, o amor, né, meus irmãos, é a mais excelente terapia para a erradicação de todos os males da nossa vida. Existem pesquisas que associam o amor como um potente indutor do nosso sistema imunológico. Ou seja, quando eu me aproximo do amor, eu também estou tendo cada vez mais saúde. E por outro lado, se eu me distancio do amor, se eu fujo dele, eu estou também fugindo, me distanciando, digamos assim, da saúde, né? E dentro, meus amigos, do grande campo do amor, um em específico, nos interessa refletir dentro da nossa conversa de hoje. É o amor a nós mesmos. E o mais genuíno ato de amor a si próprio nada mais é, meus amigos, do que a laboriosa tarefa de fazer brilhar a nossa luz. O maior ato de amor para conosco mesmo é a gente procurar brilhar a nossa luz, desenvolver, a luz divina que existe dentro de cada um de nós. Quanto talvez, meus irmãos, não estamos afastados, digamos assim, dessa essência que nós somos, né? Então, temos um novo olhar sobre nós, sentimentos elevados em relação a nós. Somos os responsáveis pelos nossos sentimentos. O amor a si não deve ser confundido com o egoísmo, mas é a gente mudar o foco dos nossos sentimentos, que talvez estão fora, estão nas coisas, para nós, para digamos assim, essa fonte de sabedoria e de elevação, essa luz divina que está dentro de nós. E quem nos ajuda, meus amigos, é Jesus, né? Está lá, na mensagem do Espírito de Verdade, também no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, o divino jardineiro, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Há quanto tempo Jesus não nos sonda, não nos procura no nosso íntimo, através de tantos apelos para o campo da bondade, para a elevação de nós mesmos. Enfim, então vejamos, embora as dificuldades e as lutas que vivenciamos, nada é capaz de bloquear esse fluxo de sentimentos divinos que emanam tanto
desse nosso eu superior que temos dentro de nós, quanto também, meus amigos, né, da espiritualidade maior de Jesus através dos seus auxiliares, né, que nos auxiliam e nos inspiram ao bem. E considerando, portanto, né, que essas mensagens estão sempre, de alguma maneira, nos convidando, nos chamando a nos elevar, a nos melhorar, compete-nos a gente se moldar, ficarmos receptivos, digamos assim, para aprender, para captar essas mensagens. E, novamente, quem nos ajuda é Jesus. Uma outra mensagem do Espírito de Verdade, lá no capítulo 6, novamente, ele nos diz: não procureis alhures a força e a consolação que o mundo não pode vos dar. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas, os erros das revoltas, e vos esclarece o objetivo sublime da prova humana. Bendita doutrina espírita, né, meus amigos? Quantos livros? Milhares. Cada livro, um tratamento espiritual. Então, aprendemos na doutrina espírita, meus amigos, conforme a Joana de Ângeles vai nos dizer, só existe uma fatalidade na vida: o bem. O bem é a única fatalidade da vida. Tendo as determinações de provação e expiação, apenas capítulos e ensaios redentores. Então, as lutas, elas não são o fim, elas são o meio, são capítulos do livro da nossa vida. O fim é o nosso aprimoramento. Né? A doutrina espírita nos esclarece. Quanto mais eu me desenvolvo moralmente, quanto mais virtudes eu adquiro, mais eu vou de encontro à verdadeira felicidade. Por isso, né, Jesus vai nos dizer: sedes perfeitos, como o vosso Pai Celestial o é. Quanto mais a gente se melhora espiritualmente e moralmente, mais a gente vai de encontro à real felicidade. Mas finalizando, meus irmãos, precisamos trazer ainda uma última orientação da nossa bendita doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Está no livro Paulo Estevão. Paulo, após a sua transformação, e ele já, né, estava vivendo grandes lutas, a família que o abandonara, amigos o deixaram, mesmo ali no cristianismo nascente, na casa do caminho, dissonâncias aconteciam, e ele já intuindo, né, a luta solitária, digamos assim, e que ele teria junto da espiritualidade. Em certo momento ele busca Pedro, e naquela conversa com Pedro, Pedro vai lhe dizer, mas dizendo para todos nós: Paulo, Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Dentro desse campo, meus amigos, de uma possível auto-obsessão, das ideias fixas, precisamos considerar o que talvez eu não estou abrindo mão, eu não estou cedendo, eu não estou deixando ir, eu estou ainda segurando comigo e que eu preciso largar, que eu preciso ceder para eu me libertar dessa situação, para eu me elevar. Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos nesse mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. O que talvez eu ainda, né, não estou abrindo mão e que eu preciso ceder para a minha elevação. Obrigado por mais essa oportunidade. Até uma próxima ocasião e muita paz.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.